Oh, amém? Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Já passo a continuidade aqui do culto ao pastor Rogério. Quem dera. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar iniciando mais uma CBM. Amém. Glória a Deus. Que é o culto de ensinamento doutrinário manancial, cujo tema é o Evangelho. Abra lá na Epístola de Romanos, no capítulo 1. Epístola de Romanos, no capítulo 1. É o texto base para a nossa doutrina sobre o Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, cujo texto vai dizer assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Glória a Deus, aleluia. Bem, meus amados irmãos, como as doutrinas anteriores, na introdução, sabemos que a palavra, do Evangelho do grego é boa notícia, boas novas. E esse termo Evangelho é usado nos primeiros 4 livros do Novo Testamento: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, E sabemos que a mensagem central do Evangelho é o Deus de amor, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados e da separação total de Deus, O Evangelho tem como Jesus o prometido, o Messias, o Salvador do mundo, que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento proferido pelos profetas, Lá o profeta, Zacarias 9:9, Zacarias 11:12, até pelo profeta maior e messiânico Isaías 9, versículo 6, Isaías 7, versículo 14, e também o grande profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14, e também Miqueias 5, versículo 2. E a gente encontra semelhante, as profecias desses profetas que eu acabei de citar do Antigo Testamento, em Mateus 1, 23, Mateus 1, 21 e também Mateus 2, versículo 6. Isso aqui é só uma introdução para a gente dar a continuidade. O Evangelho é uma mensagem universal, porque ela não faz distinção de pessoas e não faz a acepção de pessoas. Por isso que ela é universal, que não faz diferença de raça, de nacionalidade, de gênero, nem de status social. A mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação é para todos aqueles que creem no nome de Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho é uma mensagem de fé, esperança, transformação de vida e salvação. Glória a Deus. Glória. Por isso que o texto base que eu acabei de ler, de Romanos 1, 16 e 17, que Paulo está dizendo, ele não se envergonha do Evangelho de Deus, porque é poder. Mas não é o poder como hoje em dia as pessoas estão acostumadas a irem para as igrejas evangélicas, usufruir do poder de Deus, que são as curas, os milagres e as bênçãos e a prosperidade, seja financeira ou seja material. Não é esse poder que o Evangelho, apresenta como um estilo de vida
Porque a mensagem do Evangelho é o quê? Fé, esperança e salvação. Fé, esperança e salvação para aqueles que creem. Por isso que na continuação do texto, não me vergonha do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele vai falar aqui primeiro para os judeus e depois para os gregos. Porque no Evangelho é revelado o quê? Carro, chave de ouro. No Evangelho é revelado o quê? Uma vida próspera financeiramente, uma cura. É revelado o quê? Justiça de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E uma justiça que diz que ele é do princípio, do início até o fim. Como está escrito, justo viverá da fé. Então, meus amados, meus irmãos, aqueles que se dizem ser povo de Deus, que declaram ser evangélico e até mesmo carregam o nome de cristão, você não vai viver um estilo de vida correndo atrás de bênçãos e milagres, curas e profecias. Diz Paulo na sua carta, lá no finalzinho do versículo 17 de Romanos capítulo 1, que o justo viverá da fé. Fé, e que fé é essa que Paulo se refere? É o que vocês já estão cansados de saber, e sabem de cor salteado de Romanos 10, 17, que Paulo que escreve, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o Evangelho não pode estar a beber um copo d'água, como muitos proferem, faz uma oração e depois bebe um copo d'água. Não pode ser propagada, que a água veio lá de Israel, e são vendidas a um preço abusivo. Então a fé não pode estar em objeto, seja qual tipo ele for. Ou seja, a fé evangélica não pode estar baseado no secretismo religioso. Porque o justo viverá da fé. E isso é desde os profetas. Abacuque 2,4. O justo viverá da fé. E Paulo também reforça Gálatas 3,11. Justo viverá da fé. 2 Coríntios 5,7. Olha, não andamos por vista, mas por fé. Hebreus 10:38. O justo viverá da fé. Abra para mim Deuteronômio 8:3. Se não for, me corrige. Que até Moisés diz, que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus, quando enfrenta Satanás no deserto de Mateus capítulo 4, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Satanás aparece para Jesus no último dia, No último dia, Jesus ficou, 40 dias. Não foi uma semana, nem 3 semanas, nem um mês. Foi 40 dias. E como Satanás é astuto e sagaz, ele só vem no momento da nossa fragilidade. E olha que Jesus estava numa fragilidade ferrenha. Porque não era, 4 dias, 14 dias, 40. Então era uma fome venente que poderia Jesus cambaleando e até atordoamento mental por causa da dependência química do organismo, de tanta fome. No versículo 3 de Mateus 4, só sintetizando, você não é filho de Deus? Você não está com fome? Transforma essas pedras em pães. Aí no versículo 4, Jesus cita Deuteronômio 8:3. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Paulo confirma em Romanos 1:17. A fé vem para ouvir a palavra de Deus, e o justo viverá da fé.
Isso é evangelho. Objeto, secretismo religioso, é religiosidade. Nada menos e nada mais. Mas não é evangelho. Incluído no evangelho. Introduzido no evangelho, mas não é evangelho. O modo e o estilo de vida do evangelho é transformação de vida e vida com abundância. João 10,10 fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E continuando o texto, diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A mensagem do evangelho é a mensagem de esperança, fé e salvação. Mas a gente não pode basear o evangelho na esperança de fé e salvação, de curas e milagres. Porque se o evangelho fosse um meio de sobrevivência para curar as pessoas, não existiria hospital. Ou ninguém ficava desempregado. Ou não tinha pobre no mundo. Se o evangelho é fé e esperança para a pessoa ser só próspera financeiramente e materialmente, então não tinha pobre na terra. Ninguém morava em favela. Se é só para solucionar o desempregado, não teria desempregado. Se for só para curar os enfermos, não teria hospitais, postos de saúde. Por quê? A fé e a esperança, que é a transformação de vida, está baseada nas doutrinas e nos mandamentos de Jesus. Porque Jesus, ele veio a essa terra cumprir o que os profetas proferiram. O evangelho de boas novas é que Jesus veio ensinar os mandamentos do Pai perante a sua graça. Porque pela lei nenhum homem é justificado. Nenhum homem. Porque era impossível o homem viver pela lei. Porque a lei era cruel. Não tinha misericórdia. Pecou, era condenado. Pecou, tinha sentença. Apedrejamento, morte. Então, pela lei, nenhum homem seria justificado. Mas Jesus não muda a lei. Jesus cumpre a lei. E ele revoga dos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, na pedra, na tábua de pedra, no Monte Sinai, dada a Moisés. Jesus, ele revoga. E se você ler, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e João, Jesus cita a lei. O único que ele não cita é o sábado, a guarda do sábado. Ele é questionado porque ele cura no sábado. Mas Jesus, ele não faz do sábado uma doutrina. Mas também Jesus não impede aqueles que guardam o sábado. Não tem referência bíblica Jesus impedindo de guardar o sábado. Mas também não tem nenhuma referência bíblica que você deve guardar o sábado. Porque se você ler Colossenses capítulo 2, você vai encontrar lá a partir do versículo 16 em diante, quando Paulo fala a questão de festa e guarda de sábado. Se vocês faz para Deus, que assim o faz. Mas aqueles que o faz, não critiquem. Então quem guarda o sábado, guarda para Deus, amém. Mas quem não faz, não será condenado por causa disso, e também não é pecado. Porque nós estamos na graça. A graça é um favor imerecido. É um favor imerecido. Ou seja, a gente não merece a graça. Tem os mandamentos. Jesus não revogou os mandamentos. Jesus, ele acrescenta. Jesus, ele cumpre. Então há uma diferença. O evangelho da graça é o favor imerecido. Por quê?
Por exemplo, por que Jesus não condena Maria Madalena, que foi pega em adultério? Pera, ela era para ser condenada, apedrejada. Mas que Jesus, ele veio com a graça. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. É graça. Mas a lei não condena? Sim, mas Jesus veio trazer a graça. Confere aí para mim. João 1,17. Quando fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus. É isso, presbítero Cleber? Lê para mim. João capítulo 1, versículo 17, está escrito: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então o Evangelho não anula os mandamentos. Não anula. Não desfaz. Pelo contrário, ele acrescenta. Se você pegar Êxodo, 22, e se você ler os mandamentos de Jesus, a partir de Mateus capítulo 5 em diante, você vai encontrar os mandamentos. Dos 10 mandamentos do Antigo, 9 se repete nos 4 evangelhos, no livro de Atos, nas cartas de Paulo. Se repete na epístola de Pedro, na epístola de Tiago e até João. Agora, se o Evangelho é mensagem de fé, esperança e salvação, mas através de mudança. Ou seja, boas novas é que o Evangelho, como a mensagem do Evangelho, que Jesus envia seu Filho ao mundo para salvar os homens dos pecados da separação de Deus, é para transformar o homem. Então, o Evangelho, a mensagem do Evangelho é para confrontar o homem, para que haja arrependimento, porque através do arrependimento há transformação. Se há transformação, há conversão. E quando há conversão, ele vive as boas novas. Porque ele não vai querer viver como ele vivia antigamente, dono do seu próprio nariz. Ele vai querer viver conforme os ensinamentos, os mandamentos de Jesus. Só que isso implica aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que ele é o Messias prometido, o Salvador do mundo. Então, quando eu aceito Jesus, eu aceito o Evangelho. Quando eu aceito Jesus, eu aceito a salvação. Porque a salvação é para todos. Se a salvação é para todos, porque a mensagem é universal, não faz distinção de raça, gênero, de status social. Depende, não importa se a pessoa é rica ou se ela é miserável. Se a pessoa é preta ou branco, se ela é do Brasil, se ela é do Canadá, seja lá de qual ele for. A mensagem é universal. Colossenses 3,11. Porque nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeus, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Lê para mim, o presbítero Cleber. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A mensagem do Evangelho é universal, porque é para todos, como diz no texto de Romanos 1:16. É uma mensagem, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas implica aceitar Jesus, porque ele é o Salvador. Lê para mim 1 Timóteo 4:10.
Paulo confirma que Jesus é o Salvador de todos os homens. Só sintetizando o texto. 1 Timóteo 4:10. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 10. Pode ver. Se trabalhamos e lutamos, Se trabalhamos ou lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, que é a salvação de todos os homens. o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Você vê. Se nós trabalhamos, se nós lutamos, é porque temos esperança no Deus vivo, Aleluia. que é Salvador de todos os homens. O Deus vivo se refere a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas não é filho? Sim, mas é Deus. 1 João 5:20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu um entendimento para conhecer aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 Timóteo 2:5-6, Paulo testifica que Jesus é o Salvador. 1 Timóteo 2:5-6, ele vai dizer que existe um só Deus. Um só Deus. Entre os homens. E ele vai dizer que Jesus, lá no finalzinho, aquele que morreu em resgate a todos. Ou seja, porque Jesus morreu na cruz por toda a humanidade. Então, quando Paulo diz, existe um só Deus e um só mediador, é que o mediador é Jesus. Lê para mim, presbítero Fred. 1 Timóteo 2:5-6. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, o Evangelho apresenta Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. O Salvador de todos os homens. Aquele que restituiu o pecador a Deus. Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho de esperança, fé e salvação, é porque o Evangelho, ela confirma que eu e você, todos os homens, é pecador. E isso é desde o princípio, quando o Eclesiastes 7:20 diz que não há um justo na terra, não há um só sequer, que não faça o bem e que nunca peque. E aí isso vem se repetindo. Você pode encontrar em 1 Reis 8:46, não há ninguém que não peque. 2 Crônicas 6:36, não há ninguém que não peque. Paulo reforça em Romanos 3, versículos 10 aos 12, quando ele fala, não há um justo na terra, não há um só sequer, não há ninguém que entenda e que ninguém que busque a Deus. Aí ele vai dizer, todos pecaram e por isso tornaram inútil, E aí ele vai dizer, não há ninguém que faça o bem e não há nenhum sequer. Aí quando você desce para os versículos 17 e 18, continuando Romanos capítulo 3, ele vai dizer, e não encontraram o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. E no 23, descendo mais um pouquinho, ele vai dizer que todos pecaram e por isso foi destituído da glória de Deus. Foi a queda de Adão e Eva. Depois que Adão e Eva pecou, depois que Eva e Adão pecou, a humanidade continua pecando. O que mudou da época de Eva e Adão é a tecnologia e o avanço da ciência. Só isso. O homem continua o mesmo, pecador. Peca. Porque ele olha, deseja e toma para si. Porque quando Eva peca, ela olha para o fruto e o fruto é agradável. Então ela peca e dá para Adão. Davi
se repete o que aconteceu lá no paraíso. Ele viu Betseba tomando banho. Ele viu. Foi agradável aos olhos. Tomou para si. É complicado. Jesus, né, nos seus ensinamentos, você vai ver lá. Se seu olho faz pecar, arranque. Sua mão faz pecar, corte. Ele está repetindo desde o princípio. É complicado. É complicado. Outro exemplo. Abrão. Não Abraão. Abrão. Sarai. Deus não faz a promessa do filho? Mas Sarai não crê. Ela vê a sua serva. Olhou, achou bonita, agradável. Por quê? Sarai, 90 anos. Ciclo menstrual cessado. Abrão, 100 anos. Velho de guerra. Então, para ela não creu. Para ela é impossível. Mas quando ela vê a sua serva, ela olhou. Bela, atraente. Entrega antes do tempo. Sempre se repete desde o princípio. Olha que interessante. Então o Evangelho aponta o homem e confirma que somos pecadores. Aí, alguns, né, que não conhecem a palavra, acham que não só o pastor, mas todo aquele que é crente tem que ser perfeito. Que não é, que você nunca vai pecar. Mas não é pastor? Não é crente? Olha lá, falando palavrão, né? Nervosinho, discutindo toda hora, essas coisas. Que ele acha que você tem que ser perfeito. E não é. A diferença é que o Evangelho, através dos seus ensinamentos, com a ajuda do Espírito Santo, você vai ter domínio sobre o pecado. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Ou seja, você não vai viver a vida pecaminosa de antes. Você vai passar a domar o pecado. O que Deus falou para Caim? Que o pecado estava à porta. E ele tinha que domar. Então os ensinamentos do Evangelho, os mandamentos e a doutrina de Jesus, é para que eu e você exerça, para que a gente tenha força sobre o domínio do pecado. Por isso que a evidência do Espírito Santo é os frutos de Gálatas 5, 22, 23. E o último fruto é domínio próprio. Porque, meu irmão, as pessoas pensam porque é evangélico, ou porque, sou cristão, que não vai, né, ser atraído pelos desejos da sua natureza. Homem tem desejo, mulher tem desejo. Isso não sai da pessoa. Você tem que exercer domínio. Colossenses 3,5. Fazer morrer imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mal, ganância e idolatria. Colossenses 3,5. Eu e você tem que fazer morrer. É isso que o Evangelho ensina. Exercer domínio sobre o pecado através dos mandamentos e doutrina. Pode ler, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Quer viver o Evangelho? Vai ter que exercer domínio sobre o pecado. Porque os desejos, sempre a gente vai sentir. Porque o mundo que nós vivemos hoje, né? Avanço da tecnologia, avanço do mundo digital, né? A modernidade, né? Essa cultura depravada e caída, né? Que é muito imoral. E a imoralidade está em novelas, filmes, programas, música, entretenimento em si. Mas através dos mandamentos do Evangelho e da doutrina, somos moldados. A mensagem do Evangelho é esperança, fé e salvação. E transformação de vida. Glória a Deus.
Por isso que 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo viver, um novo pensar, um novo agir, um novo estilo de vida. Você viveu uma nova cultura, a cultura dos mandamentos e a doutrina do Evangelho, não como a cultura do mundo. Por isso que no Evangelho, quando o apóstolo João, ele escreve lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, 16 e 17, ele diz o quê? Não ame o mundo e nem que nele há. Espera aí. Paulo diz isso em Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente, para que seja capaz de compreender a boa e perfeita vontade de Deus. Aí, vamos lá. 1 João 2, 15, 16 e 17. Não ame o mundo e nem o que nele há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele vai dizer por quê? Porque no mundo a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação do bem não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então essa transformação de vida, para que você seja uma nova criatura, você tem que aceitar Jesus. Implica aceitar Jesus e seguir os seus mandamentos e doutrina. E aí é o que está. Para obedecer os mandamentos de Jesus e seguir as suas doutrinas, Mateus 16, 24. Quem quiser me acompanhar, quem quiser me seguir, nega a si mesmo, toma a sua cruz, siga. Evangelho tem que negar o eu, tem que deixar o orgulho. O Evangelho tem que deixar o eu e tem que deixar o orgulho. E não adianta ser sincera, porque eu sou assim, porque eu sou nervoso, sou estressado, sou isso, aqui. Eu estou sendo sincero com Deus. Deus não quer só a nossa sinceridade, Deus quer a nossa transformação. E a transformação é através da obediência. Obediência é o quê? É os mandamentos e doutrina. Então, quer viver o Evangelho? Obedeça os princípios dos mandamentos. Quer viver o Evangelho? Obedeça as doutrinas dos apóstolos. Isso é Evangelho. O resto é religiosidade. Esses programas do Evangelho que passam aí, né, que só é cura, né, milagres, né, e que envolve oferta, alçada, seja lá o valor, irmão, isso aí é religiosidade. Deus não precisa do nosso dinheiro para operar alguma coisa. É pela graça. De Efésios 2:8. Pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras. Quando Deus chama os discípulos, 12, está lá em Mateus capítulo 10. Ele fala assim, ó, deis autoridade para pisar serpente e escorpião. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, né? Purifica os leprosos, recebeis de graça, deis de graça. O Evangelho não se cobra. Amado, Deus cura, opera milagres e maravilha, mas essa não é a essência do Evangelho. Porque se você ler os 4 Evangelhos, você vai ver lá Jesus curando, né? Jesus purificando os leprosos, Jesus expelindo os demônios. Mas Jesus não fazia isso como um balcão de anúncio. Quando Jesus é crucificado na cruz, por quê? O que é Evangelho? Boas novas. O que o Evangelho fala sobre a vinda de Jesus, nascimento, vinda de Jesus, o seu ministério, né? A sua condenação e a sua crucificação na cruz e a sua ressurreição. Quando Jesus ressuscita ao 3º dia, ele fica 40 dias na terra, testificando que estava vivo e ensinando os discípulos. Depois dos 40 dias, Jesus volta para o seio do Pai, senta à destra do seu trono, a destra, ou seja, a direita de Deus. E aí os discípulos obedecem o que Jesus falou, ficar em Jerusalém, até ser revestido de poder, porque Jesus fez uma promessa, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
E quando o Espírito Santo desce, os apóstolos dão continuidade à pregação e à mensagem do Evangelho. Porque você acha que é fácil pregar o Evangelho? Primeira pregação de Jesus em Mateus 4,17, ele diz, olha, arrependa-se e converta, porque está próximo o reino de Deus. E aí você vê isso aí em Atos 13:32, Atos 2:38. É complicado. Atos 3:19. Então a mensagem do Evangelho é confronto. Se 2 Coríntios 5:17 que eu citei, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Isso que tudo se fez novo. Novo viver, novo pensar, novo agir. Uma nova cultura. Eu não posso pensar como eu pensava por mim mesmo. Agir por mim mesmo. Viver como eu quero. Ser dono do meu próprio nariz. É o Espírito Santo que tem que ser o dono da nossa vida. É igual a Ezequiel nas águas. Profundo. Falou tudo, profundo. Repete o que Moisés viveu com Deus. Intimidade. Meu camarada, Êxodo. Quando Deus escolhe Moisés para libertar o povo, peraí. Deus, através do anjo, se manifesta na sarça. Pega fogo, certo? Mas o fogo não é consumido. Porque é a glória de Deus. Primeira manifestação, ao olho nu. Primeira experiência de Moisés. E aí em seguida, o cajado, Deus ordena a Moisés jogar o cajado. E quando ele joga, ela se transforma em serpente. E aí ele pede para pegar pela cauda. E quando pega, ela se transforma em cajado. Esse é meu sinal que eu sou contigo. Primeira experiência espirituais. Aleluia. Moisés vai de contra a Faraó. Pede para libertar o povo e ele não quer libertar. Por quê? Deus endurece o coração de Faraó. Para quê? Para que a glória de Deus se manifeste. Louvado. Por isso que Deus, endurece o coração de Faraó. Aí, meu irmão, começa o confronto. E aí, qual é o sinal que Faraó afronta Moisés? Que foi Deus. Ele pega lá o cajado e joga, transforma em serpente. Aí os magos de Faraó fazem duas. Mas Deus é maior. A serpente de Deus, que era o cajado de Moisés, engole as duas serpentes de Faraó, dos magos. E aí, mesmo assim, Faraó não libera o povo, não liberta o povo, porque Deus endurece o coração de Faraó. E aí vem as 10 pragas, meu irmão. 10 pragas. Mesmo assim, Faraó só libera o povo depois que é morto o seu primogênito, seu filho. Aí ele libera. Mas o coração de Faraó, Deus continua apertando. Aí Faraó vai atrás, 600 carros, cavalaria. E aí, quando Moisés está com o povo para ser liberto, tem uma barreira, tem um mar. E aí Moisés clama a Deus. Aí Deus olha para Moisés: o que você está clamando a mim? O que tem na mão? Aí o mar se... Meu irmão, já pensou você estar diante do mar e Deus te dá uma ordem e você vê o mar abrir no meio? Meu irmão, eu nunca vi um anjo na minha vida. Imagine ver o mar abrindo no meio porque Deus mandou eu tocar. Peraí, eu nunca vi um anjo na minha vida. Imagine eu ver 10 pragas. Eu já me contentava. Aí Moisés atravessa com o povo. Quando todo o povo de Deus passa e a tropa de Faraó atrás, Deus fecha o mar. Morre todo mundo. Aí o povo fica no deserto. Pensa no deserto, hein? Calor infernal. Mas não aguenta esse calor aqui, lá é pior.
Lá é 50 graus, meu camarada. Lá é 50 graus. Lá o bicho pega. Mas aí, Deus é com Moisés. Coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite, porque inverte. É calor infernal durante o dia e um frio de congelar durante a noite. Já pensou, meu irmão? Você tendo essa experiência? E o povo só murmurando? Meu irmão, maná caía do céu para alimentar o povo. Roupa não se estragava, o pé não se rachava e nem ficava podre. Meu irmão, mas Moisés queria ir profundo, ele já estava no fundo de nível de espiritualidade, mas Moisés queria mais. Moisés não se contentou não. Moisés olhou para o céu e disse: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. E aí? Através dos ensinamentos, dos mandamentos e doutrina do Evangelho, é para que eu e você se aproxime mais de Deus. Não é para nós se iludir porque a gente foi curado, porque Deus abriu uma porta de emprego. Não. Porque restaurou meu casamento, porque... Não é isso não. Porque o Evangelho hoje é apresentado como a solução dos problemas da sociedade. Que é o quê? Né? Problema na família, conjugal, casal, filho e assim por diante, né? Pessoa que está desempregada, pessoas que passam necessidade, seja alimento, seja vestimenta, né? Pessoa que quer ser próspera, quer uma bênção, quer subir de cargo, quer não sei o quê. Esse é o evangelho que está sendo apresentado. E o povo vai atrás. Esse culto de doutrina aqui, a maioria das igrejas que tem culto de doutrina ou escola bíblica, são poucos. São poucos. Agora aí, promove aí a campanha sobre cura e libertação, sobre prosperidade. Faz workshop, seminário. Entendeu? Para você ver como é que é. Contrata aí um cantor famoso para cantar para você ver, se as igrejas não lotam. Mas na doutrina ninguém quer estar. Ninguém quer lotar a doutrina. Ninguém quer lotar a escolinha para aprender, sentar e aprender. Para saber o que é evangelho. Para que eu estou buscando? Eu estou na igreja para quê? Para quem eu busco? Qual é a minha esperança? A mensagem do evangelho é de fé, esperança e salvação. Mas inclui aceitar Jesus como seu Senhor, seguir os seus mandamentos e as suas doutrinas. Mas para isso, né, de ser uma nova pessoa, viver as boas novas de Jesus, implica de renunciar a si mesmo. O próprio Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo nele há, aquele que dá o fôlego de vida, ele renunciou à sua glória, o seu poder, a sua majestade e a sua divindade. Meu irmão, 1 Samuel 2, do versículo 6 ao 8, diz assim, ó. É o Senhor. Quando ele diz Senhor, está se referindo a Deus. É o Senhor que mata e preserva a vida, faz descer a sepultura e dela o resgata. É Ele quem dá a riqueza e a pobreza. Ele humilha e exalta. Do pó Ele levanta os necessitados. E dos montes de cinza Ele ergue o pobre. Ele faz você se assentar-se com os príncipes e te dá lugar de honra. Porque os alicerces da terra são do Senhor e sobre Ele estabeleceu o mundo. E o salmista no Salmo 24, versículo 2, do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo que neles vive. Pois foi Ele que fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Um Deus soberano, divino. Um Deus cheio de glória, cheio de poder. Atos 17, 25. É Ele quem dá a vida, o fôlego e as demais coisas. Atos 17, 28. Por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele renunciou tudo isso aí. Viveu como homem. E aí você vai entender esse Deus que renunciou a sua glória, a sua majestade, a sua divindade para vir aqui nessa terra como homem nos ensinar. E por isso que Ele exige isso de mim e você, porque Ele deu exemplo. Colossenses 2, 9 e 10 diz: pois nele habita corporalmente toda a divindade,
e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A palavra plenitude significa inteiro e completo. Ou seja, todas as coisas se completam inteiramente em Cristo Jesus. Amor, fé, redenção, salvação e vida eterna. Batismo nas águas, perdão dos pecados e uma vida eterna. Deus, Tudo isso se completa em Cristo Jesus. Aleluia. Então, um Deus que renuncia à sua glória, à sua divindade, à sua majestade, Paulo diz lá, Filipenses 2:5 ao 8, que seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que eu e você quer viver o Evangelho, quer permanecer no Evangelho, negue-se a si mesmo. Deixa o seu orgulho. Não viva como seu nariz. É igual o que eu falei lá no comecinho. As pessoas, né, que vivem na prática do pecado, mas eu sou sincero com Deus, eu sou isso. Não, é que você não quer deixar o pecado de estimação, a verdade é essa. Eu não consigo mudar, Pessoas que sempre caem no mesmo pecado, do vício, seja o vício qual for. Porque assim, ó, 2 Pedro 2,19 diz assim, ó, de quem o homem é vencido, do tal torna-se servo. Se o homem é vencido pela cocaína, ele é servo da cocaína. Se ele é vencido pela bebida, ele é servo da bebida. Se ele é vencido pelo adultério, ele é servo do adultério, da prostituição, e assim por diante. Então, crente que muitas das vezes cai no mesmo pecado constante e depois fala, não, mas Deus sabe, Deus vê, eu estou sendo sincero com Deus, beleza, está sendo sincero, mas Deus quer mudança, Deus quer que você larga. Isso é evangelho. Crucificar o eu, né? Gálatas 2:20, confirma aí. Paulo diz assim, ó, fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É isso mesmo? É isso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo não vive mais para ele. Paulo vive para Cristo. Por isso que ele fala, fui crucificado. Quando ele fala que ele vive pela fé, ele vive pela palavra, obedecendo os mandamentos e os princípios que Deus criou. Deus criou os mandamentos e os seus princípios. E através dos mandamentos e princípios, há as doutrinas dos apóstolos, porque os apóstolos foram instruídos por Jesus. Então eu e você temos que obedecer princípios, que são os mandamentos, e temos que viver as doutrinas. Isso é evangelho. Glória a Deus, aleluia. Por isso que a mensagem do evangelho Aleluia. é um confronto direto com o homem pecador. Eita Jesus, aleluia. Porque eu e você é pecador. Não é porque somos cristãos que não pecamos. Não é porque somos evangélicos que não temos pecado. Não é porque somos cristãos e não cometemos pecado. Abra aí, presbítero Kleber, 1 João 1:8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Ó. 8, 9 e 10. Eu vou citar o 8 depois o 10. O 8 fala que aquele, né, que afirma que não tem pecado é mentiroso e nem está a verdade. O 10, quando fala que aquele que afirma que não comete pecado faz de Deus um mentiroso. O 8 eu falo assim, pastor, falo assim, ô Gabriel, eu não peco não. Sou mentiroso e a verdade não está comigo. Ô Rian, o seu pastor aqui não comete pecado. Além de ser um pecador mentiroso, a verdade não está em mim, eu estou fazendo de Deus um mentiroso. É isso? Leia aí, 1 João 8. 1 João, Eita, capítulo Deus 1, lindo. versículo 8 e 10.
Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Pois é, Jesus. O 10, né? Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Para você ver como é tão sério. Muito bem, papai. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Pecado no grego é errar o alvo. Mas tem pessoas que vivem errando o alvo. Depois fala assim, não, eu sou sincero. Tem que mudar. Evangelho é uma cultura contra a cultura do mundo. O mundo te aceita porque o mundo é liberal. Evangelho não. Deus não aceita como nós é. Deus só nos aceita quando nós vivemos a sua palavra. Obedecemos e vivemos. Essa é a verdade. Mas poucos pastores querem ensinar, querem dizer, querem pregar. Por quê? Não quer perder as ovelhas. Não quer perder, o cascalho. Quer que as igrejas saiam fora. Se esqueceram, de dar um mergulhinho ali em João 6, a partir do versículo 25, quando Jesus é o pão da vida. Ali havia mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus se compadeceu da necessidade da fome do povo. E aí, quando Jesus pergunta para os discípulos o que eles tinham, que Jesus ordena, alimente esses povos, deu alguma coisa para eles comer. Mas Jesus só fez isso para provar a sua fé. Jesus sabia, já tinha em mente o que ia fazer. Mas como, Senhor? Tanta gente, não temos nada. Aí encontraram um menino lá com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, traga para mim. Jesus olha e multiplica. Alimenta aquela multidão. Mata a fome. Quem disse que Deus não abençoa? Deus abençoa. Mas Deus não está só interessado em te abençoar. Deus está mais interessado em te salvar. Papai. Obrigada, Deus. Mas o Evangelho apresenta que Deus só quer te abençoar, te prosperar. Eu vou trazer uma mensagem sobre prosperidade. Na Bíblia, à luz da Bíblia. Aí você vai ver. O negócio vai estralar, vai estreitar. Então Jesus alimentou. Matou a fome de todo mundo. Mas como eu disse, Jesus não quer só te abençoar. Jesus quer te salvar. Então para salvar tem que ter a palavra. Por quê? Nós somos salvos pela fé. Pela fé. É a fé que salva. É a palavra que dá vida. Então Jesus começa a pregar. Ele matou a fome, saciou a fome. Porque ele não queria dispensar aquele povo, que já havia muitos dias sem comer, seguindo Jesus. Jesus encheu a barriga de todo mundo se saciou com pão e peixe fresquinho, hein? Mas Jesus quer salvar. Mas para salvar, é através da palavra. Nem só do pão viverá o homem, paga a barriga cheia. Mas de tudo a palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus começa a pregar. Jesus começa a pregar, a multidão começa a vai-se embora. Vai embora 1.000, vai embora 2.000, vai embora 3.000, vai embora 4.000. E no final fica quem? Os discípulos. Aí Jesus, para testar os discípulos, e vocês também não vão embora? Aí Pedro toma a palavra. Para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem a palavra de salvação. Pedro estava com a barriga cheia. Mas Pedro foi inteligente. Ele sabia que Jesus veio para salvar. E aí, o que eu aprendo aqui? Jesus não muda o discurso. Porque tinha aqueles que o seguiam verdadeiramente. É como se eu colocar, vamos colocar aqui bajulador. Não que eles eram bajulador, mas vamos colocar os bajuladores. Porque muitos pastores, por causa dos bajuladores, eles mudam a mensagem. Isso é verdade. Muitos pastores, por causa de irmãos com poder aquisitivo, que é bem sucedido no seu emprego, salários altos, dízimo alto, muda a mensagem. Quando eu estou no culto.
Ou seja, a mensagem de bajulação. Jesus não bajula, não. Por isso que ele fala, ó, vocês também não vão embora? Mas os discípulos entenderam que a palavra de vida eterna era em Jesus. Então era necessário permanecer e seguir Jesus. Só que você lê a altura do versículo 60 de João, capítulo 6, você vai ver que um dos discípulos fala assim, ó, que palavras são duras, quem há de suportar? No versículo 63, Jesus diz assim, que a palavra que eu vos digo é espírito e vida, mas a carne nada tem o que se aproveitar. Então não adianta. É o que está Romanos 8, 13 e 14. Se continuarmos vivendo, satisfazendo os desejos da carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se a gente quer viver o Evangelho, mas não viver no Espírito, mas viver na carne, morreremos. Não seremos salvos. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2:8. A gente não pode pegar lá Romanos 8:1, como muitos pegam, né? Romanos 8:1 diz o quê? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é isso que diz o texto? Estou em Cristo, aceitei Cristo, venho para a igreja e estou salvo. Não, não é assim não, meu irmão. Não disse que o Evangelho é uma transformação? Então, cada dia eu sou transformado. E isso se eu der liberdade para o Espírito trabalhar na minha vida. Porque se eu não dar liberdade para o Espírito trabalhar na minha vida, eu não vou viver no Espírito. Gálatas 5:25. Se andemos pelo Espírito, vivemos pelo Espírito. Confere aí para mim. Gálatas 5:25. Se andemos pelo Espírito, vivemos pelo Espírito. Se eu não dar liberdade para o Espírito, eu não ando no Espírito, eu ando na carne. E se eu andar na carne, eu vou satisfazer minha carne. E se eu satisfazer minha carne, eu acabei de citar Romanos 13 e 14. No 13 eu morro. Se no 14 pelo Espírito eu fizer morrer, eu vivo. Colossenses 3:5. Fazei morrer. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Mas é duro essa palavra. É duro. É difícil de aceitar. Mas temos que aceitar. Não adianta. Evangelho é transformação. Se é transformação, então eu não posso viver conforme a minha carne. Se é transformação, eu não posso mais beber da número 1 a 51. Se é transformação, eu não posso ter 2 mulheres, só posso ter uma. Se é transformação, eu tenho que buscar a palavra e não o objeto. Se é transformação, eu não posso vir a Deus porque eu estou com câncer, será o que for. Eu não posso vir a Deus porque eu estou desempregado. Eu venho a Deus porque eu reconheço que eu sou pecador e preciso da ajuda dele. Isso é Evangelho. Negar a si mesmo, negar o seu eu. Viver o Evangelho é isso. É difícil? É. Não é fácil. Lê para mim 2 Coríntios 5:21. Diz lá que Deus se fez pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nós tornássemos justiça de Deus. Você vê aí? Um Deus que cria todas as coisas, que não tem pecado, se faz pecado por nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Romanos 4:25. Se não me falha a memória, quando Paulo fala que Deus morreu pelo nosso pecado para nos justificar. Como é que pode? Para pensar, medita nessas palavras. De 2 Coríntios 5:21 e Romanos 4:25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Como é que pode? Um Deus que criou todas as coisas, nos criou, nos dá fôlego de vida e se faz pecador no nosso lugar. Só que ele não comete pecado.
O único homem na face da terra que não cometeu pecado. Obedeceu a lei à risca. Porque no livro de Tiago 2, diz lá que aquele que ou quer viver pelos mandamentos ou pela lei, mas se tropeça em um item, torna-se culpado de todos. Não sei se é Tiago 2,10, um negócio assim. Tá por aí. É complicado. Quer viver segundo a lei? Mas se tropeçar em um item só, torna-se culpado de todos. É complicado. Por isso que ninguém é justificado pela lei. É pela fé. É pela graça. Porque não dá para obedecer a lei. A lei era rigorosa. É 2:10. É isso mesmo? Tiago 2:10. Leia para mim. Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Para você ver. Que não é fácil. Mas tem a graça, Glória a Deus. tem a misericórdia. Aleluia. Mas se isso a gente obedecer aos seus mandamentos, e se a gente obedecer e viver a sua doutrina, isso é evangelho. O resto é religiosidade. Sabe o que é religiosidade para Deus? O que é religião para Deus? Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele vai falar assim que aquele que se diz religioso, mas não freia a sua língua, é mentiroso e sua religião não vale de nada. Aí ele vai falar assim, ó, a religião que Deus, o Pai, aceita como pura e imaculada é esta, que cuide dos órfãos e das viúvas nos dias da sua dificuldade e não se deixe se corromper por este mundo. Leia para mim, presbítero. Primeira Tiago. Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, 26 e 27. versículo 26 e 27. Se alguém se considera religioso, Ó, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. tá vendo? Sua religião não tem valor algum. 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Para você ver o que é evangelho. O que Paulo diz? Romanos 1, 16, 17. Não me envergonhe do evangelho, que é poder de Deus, mas é um poder para salvação. Não é só para ressuscitar os mortos, não é só para expulsar os demônios, não é só para curar, não é só para profetizar, não é só para revelar. É para salvação. Ele vai falar que é, desde o princípio, uma justiça. É revelada a justiça. Porque o justo viverá da fé. Quando nós entrega a nossa vida a Cristo e passa pelas águas, a gente tem que viver para Cristo e buscar as coisas de Cristo. Por isso que o princípio para ter é ser. Mas as pessoas querem ser para ter. Mas é o contrário. Para você ter, você tem que ser. Então vamos lá, Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que será acrescentado? Tudo aquilo que nos preocupa. O que nos preocupa? Nós trabalhamos para quê? Nós não trabalhamos, não é para comer? Não é para se vestir? Não é para ter uma casa própria? Ou ter outro bem, um carro particular? Mas para que Jesus acrescenta todas essas coisas, você tem que buscar a sua justiça e o seu reino. Você tem que priorizar o reino de Deus e priorizar a sua justiça, ou seja, pedir a palavra dele. Então, meu irmão, ter para ser é desgraça. Ser para ter é desgraça. Agora, ter para ser é vitória.
quando você faz ao contrário. Deus não é onisciente? Se Deus é onisciente, Ele sonda o seu coração e sua mente, e sabe o que você deseja. Então por isso que Ele está dizendo, ó, que todas essas coisas eles serão acrescentadas. Começa lá no versículo 25, Mateus 6, 25. O prefácio do texto fala sobre as preocupações da vida. Por quê? Porque todos nós vivemos preocupados. Todos nós, como ser humano, vivemos preocupados. Então as pessoas hoje quer ser para ter. Não. Se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo, Deus tem que me dar. Não é assim não, meu irmão. Não é assim. Trabalhe. Trabalhe para o reino. Mas as pessoas fazem tudo ao contrário. Por quê? Porque os pastores hoje ensinaram o povo a buscar as coisas da terra e não da do céu. Colossenses 3, 1 e 2. Né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Hoje os pastores ensinaram o povo a focar as coisas da terra, não as coisas do céu. Tudo material. Por isso que nós temos o evangelho da prosperidade, o evangelho do secretismo religioso e o evangelho coach. Que você tem que ser, que você tem que conquistar, que é para mim, por mim, é meu, eu. Nós não tem nada. O evangelho de algodão doce. É, o evangelho de algodão doce. Entendeu? Colocando o homem no centro, excluindo Deus, colocando o homem no centro, né? Diminuindo a palavra, ou seja, colocando o objeto. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, busque a Deus. Como? Pratique sua justiça. Procure ter relacionamento, pensando nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, buscar as coisas espirituais. O que é coisas espirituais no reino de Deus? Palavra, oração e jejum. São essas coisas que nós temos que buscar, priorizar. Aleluia, Jesus. Isso é evangelho. Eu só não vou citar o texto aqui para explicar, porque já deu a hora. Mas, o mês de outubro, eu vou falar sobre o cristianismo, o que é ser cristão. Eu falei sobre o evangelho, o que é evangelho e o que o evangelho exige de nós. A próxima doutrina, eu vou falar o que é ser cristão. E aí você vai ver que vai continuar confrontando eu e você. Amém? Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.